Vamos que vamos para mais uma aula e agora a gente vai falar sobre saber ouvir. Todos os treinamentos de comunicação que eu frequentava, achava incríveis, muito interessantes. O sujeito ensinava a gente como argumentar, como falar melhor, mas não ensinava a gente sobre como ouvir. Essa capacidade de escuta que é tão importante. Se você pensar bem, bons comunicadores são aqueles que falam muito bem e ouvem muito bem. E a gente é treinado para 50% do trabalho, que é como falar melhor. Mas a escuta ativa, o saber ouvir é uma competência, é uma capacidade extremamente importante, agrega muito valor. E eu quero falar sobre isso com você nessa nossa aula. Por que saber ouvir é tão importante? Porque quando você tem a paciência, a disposição para ouvir as pessoas, você está trabalhando com um elemento que nós chamamos de empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E ao saber ouvir, você demonstra muito respeito pela pessoa, né? Muito carinho, muita atenção pela pessoa, então você ganha alguns créditos em termos de relacionamento com as pessoas. Saber ouvir em atendimento ao cliente, gente, é obtenção de informações importantíssimas, né? O sujeito está te explicando porque ele quer a garantia do produto. Escuta, aprenda a fazer boas perguntas para entender o contexto, o que aconteceu, como é que foi a aplicação disso, como é que foi a aquisição disso, a escolha do produto e uma série de outras coisas, né? Saber ouvir tem a ver com identificar a real necessidade. Nem sempre o que o teu cliente te pede é o que ele realmente necessita. Então, para análise e solução de problemas, para uma investigação de causas e tudo mais, saber ouvir é absolutamente fundamental. Mas tem uma coisa que eu não sei se você já pensou a respeito. Você já parou para pensar? Quem sabe ouvir é que conduz uma conversa. Quem está ouvindo é que conduz uma conversa. Porque quem está falando está respondendo a alguma coisa que você perguntou. E se você aprender a redirecionar as perguntas, você conduz quem está falando para a direção que você quiser. Uma coisa interessante que os colegas estudiosos aí da área da neurociência têm percebido é que quem está ouvindo tem capacidade de pensar até 10 vezes mais rápido do que quem está falando. Porque quem está falando está com o seu cérebro totalmente ocupado na estruturação da mensagem que está mandando para você. Mas enquanto você ouve o sujeito falando contigo, você está fazendo uma série de conexões, ligando pontos, preparando a sua fala, analisando qual deve ser a sua próxima pergunta, identificando alguns padrões, crenças, e seja lá o que o colega que está te falando está emitindo e tudo mais. Então olha que potencial que tem no saber ouvir. E ainda assim você tem aquele seu amigo lá que fala sempre, não tem? Fala sem parar, não fecha a boca, o nosso maravilhoso boca aberta, né? Não para de falar nem... Veio alguém na tua cabeça quando eu dei esse exemplo, não veio? Eu imagino que você conhece gente assim e tal. Então, precisamos lapidar essa segunda capacidade, que é a capacidade de saber ouvir. Eu queria só te dar uma visão do que nós chamamos de modelo de comunicação. O que é o modelo de comunicação? São alguns elementos dentro de um modelo que formam o que a gente chama de comunicação interpessoal. Então, o processo todo começa com um elemento que nós chamamos emissor. É alguém que precisa emitir uma mensagem, mandar uma mensagem lá para o outro lado, comunicar alguma coisa, compartilhar alguma coisa. Do outro lado, nós temos um sujeito chamado receptor, é o sujeito que vai receber essa mensagem que foi encaminhada aqui pelo emissor e tudo mais. A mensagem é enviada, a gente sofre um pouco com um outro elemento chamado ruído. Existem alguns ruídos de compreensão, ruídos de mensagem, nem sempre o sujeito entende exatamente aquilo que você precisava falar, nem sempre fica claro numa conversa ao telefone junto com o teu cliente exatamente o que você queria expressar e tudo mais. Então esses ruídos realmente acontecem. Uma coisa para te perguntar, o que é uma comunicação de qualidade? Anderson, uma comunicação de qualidade é falar com o português correto, é falar com um português mais elegante, mais erudito e tal. É nada. Talvez você tenha que usar um português muito mais simplificado. Se estiver com os teus tios lá, com a tua família no interior, você acha que vai ficar usando uma linguagem erudita? Uma comunicação bem sucedida, uma comunicação de qualidade, é aquela em que a outra parte compreende aquilo que você queria dizer. Não há mal entendido, né? E nem sempre a linguagem mais rebuscada é a linguagem mais adequada nesse sentido. Agora, a gente tem esse modelo aí, emissor, receptor, mensagem. Como é que eu vou saber se houve ruído? Como é que eu vou saber se a comunicação foi de qualidade? Como saber se a outra parte entendeu? É aí que entra um outro elemento importantíssimo chamado
feedback. Feedback, você já ouviu falar de feedback, né? É o retorno que a outra parte te dá. É o que faz você compreender o que está acontecendo, se ele entendeu, qual foi a parte que ele não entendeu e tudo mais. E para receber feedback tem que usar o saber ouvir, tem que usar a escuta ativa, é absolutamente fundamental. É sobre isso que eu quero falar aqui nessa nossa aula contigo, como é que a gente pode lapidar a nossa capacidade de saber ouvir, né? E eu queria te falar sobre uma arte ou uma habilidade, uma competência chamada escuta ativa. É algo que pode ser treinado, é algo que você pode desenvolver. E como é que funciona a escuta ativa? Eu vou te dar algumas dicas aí para como lapidar e como utilizar na prática, melhorar na prática a sua escuta ativa. A primeira das dicas é o seguinte: faça perguntas, a arte de perguntar. Então conduza uma conversa quem está perguntando. Você pode fazer perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que não podem ser respondidas com uma simples palavra, como sim ou não, ou 8 ou 10. A pessoa vai ter que te contar uma história, né? Então você fala, é a primeira vez que você aplica esse tipo de produto nesse automóvel, como é que você aplicou? Me conta um pouco. Você já trabalha com essa linha de produto? Você está começando a trabalhar agora? São aquelas perguntas que vão te ajudar a entender o cenário do teu cliente. Você tem alguma experiência com outras marcas e ele vai trazer para você informações ricas, mas é um sinal que você está preocupado com a situação dele e tudo mais. Se você está perguntando, você demonstra interesse na situação da pessoa. E durante a resposta das perguntas abertas, você pode perguntar algumas perguntas fechadas, do tipo, qual era o automóvel, já na primeira vez deu esse mesmo problema, o carro já trazia problemas assim. Então, aquele tipo de resposta que ele pode te responder com um sim, com um não, com um número, com uma única palavra e tudo mais. Então, a arte de fazer perguntas, começando por perguntas abertas e depois brincando um pouco com perguntas fechadas, pode te ajudar demais. Tem uma técnica que a gente usa na escuta ativa chamada recolocação. O pessoal chama isso de parafrasear. À medida que a pessoa te conta uma história, você fala, peraí, só para ver se eu não perdi nada, só para ver se eu entendi direitinho. O que você quis dizer foi, e aí você recoloca com as suas palavras, dá a impressão à pessoa que você está realmente, verdadeiramente, genuinamente interessado no que ela está falando. Você quer saber se você entendeu corretamente, se não ficou confusa a mensagem e tudo mais. A gente chama isso de recolocação ou, se você preferir, de parafrasear. Depois tem uma outra técnica que a gente usa, que nós chamamos de proposição de hipóteses. Então, à medida que a pessoa vai te contando uma história, você fala, não, só um momentinho, só para ver se nós estamos na mesma página, se eu estou te compreendendo direitinho. O que você quis dizer foi a linha de pensamento A, linha de pensamento B ou linha de pensamento C? Na sua opinião, o problema está na peça, o problema é o conjunto, é o desgaste do conjunto, o problema é a aplicação e tudo mais. Então, de alguma maneira, você propõe hipóteses para buscar uma compreensão melhor. E isso mostra para a pessoa que você está muito com ela, você está muito junto com ela, né? Você está muito acompanhando o raciocínio dela. E tem uma habilidade, essa habilidade é meio de âncora de jornal. Tem uma habilidade interessante que a gente chama de reflexão de sentimentos. À medida que a pessoa vai te trazendo alguns elementos, trazendo alguns fundamentos e algumas coisas, o seu semblante e a sua postura devem refletir aquilo que a pessoa está trazendo. Se ela está bem humorada, está leve, está fazendo uma brincadeira com você, seu semblante deve estar bem humorado, deve estar leve, deve reagir de uma maneira leve, da mesma maneira, bem humorada da mesma maneira. Se a pessoa está preocupada, desesperada, aconteceu um problemão na oficina ou lá na loja dela, ou sei lá o que aconteceu, de alguma maneira o melhor dos mundos seria o seu semblante, a sua fisionomia, refletir essa preocupação da pessoa, refletir esse sentimento dela. A gente chama isso de reflexão de sentimentos. Pegou as técnicas para escuta ativa? Vamos dar uma repassada nelas. A primeira delas é faça perguntas abertas, isso é muito importante. A segunda delas, faça perguntas fechadas para calibrar as perguntas abertas. A terceira técnica é a recolocação, recoloque com as suas palavras para ver se você realmente entendeu. Propõe até hipóteses para testar o seu entendimento. Foi isso ou foi isso aqui? E aí o seu semblante, a gente chama de reflexão de sentimentos, o seu semblante deve refletir aquilo que foi dito, aquilo que está sendo trabalhado, aquilo que está sendo dito. Legal? Pegou? A gente chama isso de escuta ativa. Queria compartilhar contigo as características dos grandes ouvintes, dos excelentes ouvintes.
E uma das características é manter o foco em quem está falando. Tem gente que perde o foco, atende o telefone no meio, vai fazer outra coisa, deixa a pessoa falando no meio do caminho. Se está no telefone, deixa o cara pendurado no gancho, depois volta e tudo mais. Mantenha o foco na pessoa com quem você está falando, é uma das características dos grandes ouvintes. Prestar atenção na pessoa que está falando sem interromper a pessoa também é muito importante, é fundamental. Então, demonstrar atenção, prestar atenção, estar junto com a pessoa é muito importante. Evitar interromper a pessoa também é muito importante. Tem gente que não aguenta. O cara começou a piada, não consegue terminar a piada de jeito nenhum, porque o outro lembra de outra piada, ele lembra de uma coisa que aconteceu, e lá em Barbacena aconteceu alguma coisa muito parecida comigo e tudo mais. Então, lembre-se de jamais interromper a pessoa que está falando. Uma outra característica dos bons ouvintes é uma característica que a gente chama de acenar com a cabeça. Você, de uma maneira corporal ou não verbal, demonstra que está ligado naquilo que está acontecendo. Então, você faz movimentos de cabeça ou expressões faciais que demonstram que você está conectado com a missão da pessoa, está olho no olho com ela e tudo mais, né? Então, esse contato visual e esse movimento, esse aceno com a cabeça também demonstra que você é um bom ouvinte, que você está próximo. Isso é empatia, né? Isso está junto, isso é de fato ouvir a pessoa que está falando contigo. Legal? A gente falou um pouco sobre escutativa, eu te contei um pouco sobre as características dos grandes ouvintes, mas tem uma coisa que é uma preciosidade, e eu queria deixar essa preciosidade para você nessa nossa aula, que é o feedback. Lembra que eu falei? Tem o emissor que emite uma mensagem a ser recebida pelo receptor, e aí a gente precisa saber se esse receptor entendeu plenamente, compreendeu em toda a sua plenitude a mensagem, e é aí que o feedback é muito importante. E você, como um profissional que está se desenvolvendo continuamente, está crescendo, você precisa de feedback, rapaz. Você precisa de mais feedback, precisa pedir mais feedback, mais retorno. E o feedback pode ser a reação de uma pessoa ao seu atendimento, pode ser as considerações que ela acha que você pode melhorar, pode aprimorar. O feedback pode ser um grande elogio, pode ser o reforçar de uma característica muito positiva que você tem, né? Então, peça bastante feedback. E é uma coisa engraçada, porque essa própria palavrinha, não sei se essa palavra é familiar para você, mas em muitas empresas o pessoal morre de medo disso, né? Feedback, quando a pessoa fala, preciso te dar um feedback, você fala, eita, nós, lá vem barra pesada. Eu tenho uma amiga que me diz que na empresa dela eles não chamam de feedback, na empresa dela eles chamam de feedcrel. Imagina a situação, rapaz. E na minha opinião pessoal, eu como professor, como consultor, eu peço feedback o tempo inteiro para quem trabalha comigo, para o meu cliente, para o pessoal, porque eu quero lapidar, eu quero encontrar o que não está legal no meu trabalho para lapidar continuamente. Então peça feedback sempre. O feedback acaba sendo um presente. De alguma maneira ele é um presente para você identificar o que você está fazendo muito bem. Às vezes a gente não sabe, você está indo bem, está caminhando muito bem e não percebe. O feedback pode ser um presente para você identificar algo que pode ser melhorado, algo que pode ser lapidado, não é? Uma perguntinha para você pensar. Amigo que é amigo, dá feedback? Você fala, mas como é que eu vou criticar um amigo meu? Mas se você não der a dica para o seu amigo que tem algo que ele precisa melhorar, quem é que vai dar essa dica? Eu até brinco com o pessoal que quem não recebe feedback com relação ao atendimento, quem não recebe feedback com relação à carreira, com relação ao desenvolvimento profissional, não tem amigo, né? Aliás, uma coisa engraçada, pensa comigo, uma pessoa com alface no dente, uma pessoa que passou o dia inteiro com alface no dente, não tem amigo. Né? Porque o amigo ia falar, ô meu filho, escova esse dente aí, dá uma chegadinha no toalete para você dar uma olhada no espetáculo. Tá? Não, o amigo ia dar essa dica, né? Então dar feedback é fundamental, pedir feedback é essencial. Então deixa eu te dar a dica aqui das melhores maneiras para você receber feedback. Como é que você faz então para receber? Primeira coisa é o seguinte, ouça cuidadosamente o feedback. Então demonstre interesse na generosidade da pessoa de te dar um feedback. Então, primeira coisa, ouça cuidadosamente, demonstre interesse, controle o impulso de justificar-se, porque quando alguém fala, preciso dar o feedback, você fala, se é por causa daquilo lá, nem adianta que ele ficou me tirando do sério e tal, e a gente busca se justificar imediatamente, é meio piloto automático, né? Então, controle o impulso de se justificar, agradeça o feedback, precisa concordar com o feedback?
Não obrigatoriamente, porque vai concordar e fala, é verdade, de fato eu realmente não sirvo para nada, não faço nada bem. Não é o caso, né? Mas você precisa discordar do feedback, nada a ver isso que você está falando, também não. Simplesmente agradeço, obrigado pela dica, obrigado pela generosidade de me dar esse feedback. Vou pensar sobre isso. E aí a última dica aí ao receber feedback, procure refletir e agir com base em tudo isso que você ouviu, em tudo isso que você recebeu. Legal? Então use o feedback, você vai ver que preciosidade que é para o seu desenvolvimento. E assim, generosamente, já que você é um cara que usa a escuta ativa para aprender, para compreender o ponto de vista das outras pessoas, do seu cliente, dos seus pares de trabalho e tudo mais, já que você tem abertura para crescer a partir do feedback, dê feedback generosamente também. A gente brinca que feedback é um presente. Quem dá tem que dar de coração aberto feedback para a pessoa e quem recebe, recebe como sendo um grande presente. Uma coisa legal com relação aos presentes que a gente ganha, presente no amigo secreto, presente no aniversário, tem alguns presentes, alguns feedbacks que você ganha que talvez não te sirvam. E tá ótimo, tá tudo bem. Né? De alguma maneira você fala, obrigado pela generosidade. Dentro da tua cabeça você fala, eu não sei se é exatamente assim, não concordo muito bem, mas eu agradeço pelo feedback. Agora, você que é um cara generoso, um cara uma pessoa que está disposta a receber feedback, tenha a generosidade de dar feedback também. E aí, quando você for dar feedback, posso te dar umas dicas? Então é o seguinte, primeira coisa, fale por si. Não fale pelas outras pessoas, porque tem um povo que fala assim, ninguém gosta do seu jeito de atender, mas você fez um abaixo-assinado, pegando a assinatura de todo mundo para saber se gosta ou não gosta, então fale por si, é a minha opinião, posso estar errado, mas a minha opinião, acho que dava para melhorar no atendimento telefônico e tudo mais, então você dá essa dica, pode ser um elogio o feedback também, né? O feedback tem que ser compatível com aquele que ouve. Se é uma pessoa de baixa maturidade, se é uma pessoa ainda muito jovem, cuidado com o tamanho da pancada, né? Vamos com calma, vamos tranquilo. Se é uma pessoa mais madura, mais parruda, que já engrossou o couro e tudo mais, a gente pode ser um pouco mais firme com essa pessoa, porque ela já tem essa maturidade, a gente chama de resiliência, né? Outra coisa muito importante, o feedback deve ser de esclarecimento, de ajuda para a pessoa e não de julgamento, de avaliação. Você não está julgando. Quem somos nós, aliás, para julgar alguém, né? Então tem que ser algo que esclarece, que abre uma porta para melhorar. Então deixe muito claro, dê um feedback muito esclarecedor para as outras pessoas. E finalmente escolha o momento oportuno. Às vezes o amigo deu uma pisada no tomate, deu uma pisada na bola e ele já está meio fragilizado emocionalmente. Espera para o dia seguinte, espera algumas horinhas e tudo mais, né? Não vai esperar 6 meses, né, para dar o feedback, mas assim, espera um tempinho até ele se reerguer e tudo mais, com muita tranquilidade, você ajuda essa pessoa a identificar pontos de melhoria e tudo mais, né? Então, saber ouvir para ter disposição para receber muito feedback, saber ouvir para identificar aí o pensamento, o ponto de vista, as demandas do nosso cliente é uma capacidade fundamental. Tem que trabalhar a nossa capacidade de saber argumentar, saber falar melhor, impacta a nossa imagem, sem dúvida, mas saber ouvir também é uma maestria. E à medida que você desenvolve esta capacidade, eu creio que você se diferencia, porque não é todo mundo que domina a arte de saber ouvir. Prepare-se para ouvir, então, com os ouvidos, com os olhos e com o coração, para ouvir aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo percebido e aquilo também que está sendo sentido. Legal? Posso deixar um desafio nesta aula para você, posso deixar aí para você uma tarefa, uma lição de casa, uma missão impossível para você lapidar nessa capacidade? Então é o seguinte, peça feedback para uma pessoa da sua confiança, pergunta para essa pessoa o que está muito bom no meu atendimento, o que podia melhorar na minha forma de lidar com clientes e tudo mais. Alguém que você confia, alguém que tem uma maturidade legal, coragem, rapaz, vai lá e pede feedback para essa pessoa. E se você puder, tenha a generosidade de dar um feedback legal para alguém, reconhecer uma capacidade de alguém, ajudar alguém que precisa lapidar alguma capacidade, algum ponto específico, é um presente. Feedback no final é um presente, saber ouvir uma capacidade realmente formidável. Uma honra ter você com a gente nessa aula e a gente se vê na próxima. Eu te espero por lá, hein? Um abraço grande.